Amém, amém, irmãos. Eu acho essa direção de Deus sobre todas as coisas algo absolutamente fantástico. Ele não sabe o que é o que eu vou pregar hoje. Você tem ideia do que eu vou pregar? Não sabe, né? Aí ele cantou esse hino, né? O tema da mensagem dessa noite é predestinação. Vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 29 em diante. Acharam? Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. E diz assim a palavra do nosso Deus: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que essa casa que o Senhor se refere é a vida. E a única maneira da nossa vida ser construída sobre rocha, ter um alicerce profundo, forte, seguro, que quando a chuva cair em abundância, quando os rios transbordarem, quando os ventos soprarem furiosos e se lançarem contra a casa não caia por estar bem construída. A única maneira de construir bem a casa é através da obediência à tua palavra. Não se constrói uma casa bem construída, bem edificada sobre rocha, através de jejuns, não é através de vigílias, não é através de doutrinas de homens, não é através de tradições religiosas. Não, a única maneira é através do ouvir e praticar. Não tem outra fórmula. Quanto mais eu ouço e pratico, mais a minha casa está bem construída, mas a minha vida está preparada para enfrentar as lutas do dia a dia da vida, para suportar os problemas, para suportar as dificuldades, para suportar as crises. Mas aqueles que ouvem e não praticam, a casa está construída sobre areia. Na hora que vem um vendaval, a casa cai e é grande a sua ruína. Destrói casamento, destrói vida profissional, destrói saúde, destrói tudo. Então nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, depois de um dia estafante de trabalho, porque somos obedientes à tua palavra, não fazemos ouvido de mercador para o que o Senhor fala. O Senhor tem dito repetidas vezes aqui que nós não devemos deixar de congregar, que no dia que a igreja congrega para te ouvir, para te louvar, para te adorar, nós não devemos ser negligentes. Nós devemos nos fazer presente nesse dia, dar prioridade ao Senhor. Por isso estamos aqui hoje, meu Deus. Poderíamos ter ido para casa, talvez agora estivéssemos diante de uma televisão, talvez conversando com a família, com os amigos, com vizinhos,
mas estamos aqui em obediência ao Senhor, em obediência ao teu mandamento, meu Deus. E por isso nós temos absoluta certeza que a casa está sendo bem construída. Ela está preparada para qualquer vendaval, para qualquer terremoto, porque ela está bem construída. E que nessa noite, Senhor, nós possamos ouvir um pouco mais de Ti, possamos crescer um pouco mais na Tua graça, no conhecimento de Jesus, possamos aprender do Teu Espírito Santo. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo, dá-me a inspiração, a unção, a capacidade, para que eu possa proclamar o Teu Evangelho, para que eu possa anunciar a Tua palavra, mas anunciá-la da maneira que o Senhor quer que ela seja anunciada. O Senhor disse: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, sem medo, sem receios. Oh, meu Jesus amado, e eu te peço isso, porque a minha suficiência vem do Senhor. Não é uma capacidade humana, não é uma capacidade obtida num banco de uma faculdade de teologia, nem num seminário teológico, nem de homem algum. Não, a minha suficiência vem do Senhor, o Deus único, o Deus eterno, o soberano dos reis da terra. Eu te peço em nome de Jesus, e todo aquele que crê diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus Cristo, povo que a Bíblia diz tem o privilégio de ter os seus nomes arrolado nos céus. Nós vamos falar essa noite sobre predestinação. E sempre que se fala nessa palavrinha predestinação, a gente logo percebe que os conflitos são muito grandes, as discussões são infindáveis. A grande maioria do mundo espiritual religioso não aceita a predestinação. Uma minoria do mundo espiritual religioso crê em predestinação. Quem está com a verdade? Quem está crendo numa verdade? Quem está crendo numa mentira? Eu quero começar a mensagem de hoje com uma pergunta: existe predestinação ou não? Essa é uma questão que nós precisamos definir logo de início. Porque se a resposta para essa pergunta for não, como é a resposta dada pela maioria dos evangélicos, pela maioria dos crentes, dos católicos, pela maioria daqueles que se dizem cristãos, pela maioria dos pastores. Então, se essa resposta for não, surge uma outra pergunta. Qual é a outra pergunta? Se não existe predestinação, por que é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala tantas e tantas vezes e de uma forma tão categórica sobre predestinação, se ela não existe? É outra pergunta interessante. Por exemplo, esse texto aqui que eu li no início, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, fala sobre predestinação. Mas o capítulo 9 de Romanos, versículo 11 em diante, tem coisas ainda mais fortes sobre isso. O apóstolo Paulo diz à igreja de Roma: e ainda não eram os gêmeos nascidos, está falando de Rebeca, estava grávida de gêmeos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
que no texto original é odiei a Esaú, né? Mas as pessoas têm muito melindre, Deus odiar. Só que o ódio que Deus sente pelo pecado, pelo diabo, não é esse ódio humano, é diferente, né? Até mais forte. Mas a verdade é, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, odiei a Esaú. Olha que coisa curiosa. Rebeca está grávida, tem 2 bebezinhos na sua barriga, no seu ventre. Os meninos não haviam nascido e Deus já havia decretado, já havia dito para ela: olha, o mais velho que nascer primeiro será servo do mais moço. E como está escrito, amei Jacó, odiei Esaú. Não tinham nascido, não tinham praticado bem, não tinham praticado mal. Então, baseado em que Deus dá uma sentença desta? Não é curioso? É curioso. E quando Paulo pregou isso para a igreja de Roma, o pessoal disse: isso é uma injustiça tremenda. Os menininhos ainda estão na barriga da mãe, não praticaram nenhum pecado, nenhum bem, nenhum mal. Como é que Deus faz uma coisa desta? Aí Paulo, percebendo o tom de censura, continua e diz assim no versículo 14: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, como vocês estão imaginando aí, como vocês estão balançando a cabeça que não pode, que Paulo percebeu. Aí ele responde: de modo nenhum, não há injustiça em Deus, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmãos, se Deus está dizendo: eu vou ter misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e eu vou me compadecer de quem me aprover eu ter compaixão. Por que Deus tem misericórdia de um e não tem misericórdia do outro? Por que Deus tem compaixão de um e não tem compaixão de outro? Por que de repente um se converte, tem a vida toda mudada, toda transformada, entende a palavra, se submete por inteiro a Deus, e o outro morre sem se submeter a Deus? Se depende de Deus. Por que Deus é misericordioso com um, tem compaixão do outro, e não tem do outro lá? Aqui. A gente vai entender isso aqui. A gente vai compreender isso aqui. No versículo 16, não depende de quem quer, não depende do homem querer, ou de quem corre, não depende do homem correr, não depende de obras, não depende de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma heresia destruidora, livre-arbítrio é maldição, livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. Não depende, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí fica sempre aquela interrogação, né? Porque tem misericórdia de um, não tem misericórdia do outro? Por que Deus teve misericórdia de você? Você hoje é uma pessoa convertida, salva, e o teu vizinho morreu na macumba, morreu na idolatria, morreu numa vida de erros. Por que isso? Versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Está aqui. Diga glória a Deus mesmo. Mas tem muito mais. Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 4 e 5. Marca na tua Bíblia esses versículos, viu? Então agora o apóstolo Paulo diz: assim como nos escolheu nele, essa escolha que é feita em Cristo, que se manifesta em Cristo, foi feita quando? Antes da fundação do mundo.
Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido você para ser um salvo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o livre-arbítrio do homem. Não. Segundo o beneplácito de sua vontade. Então Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para sermos o que nós estamos sendo hoje. Quando? Antes da fundação do mundo. Já estava feita a escolha. Quando você se converteu, não foi surpresa para Deus. Nem nunca é. Deus não disse, caramba, nunca imaginei uma coisa dessa. Olha, o Menezes se converteu, nunca pensei. Cara mulherengo, farrista, tal, e agora se converteu, tornou um santo. Ai, que surpresa boa. Não há surpresa para Deus. Já estava determinado por Deus que seria assim. Aqui no versículo 11, ó. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a vontade do homem. Ele não seria Deus de nada se ele fizesse todas as coisas dependendo da vontade do homem. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Volte em Romanos, capítulo 11, e eu continuo fazendo a pergunta: se predestinação não existe, por que a palavra de Deus fala tantas e tantas vezes sobre predestinação? Romanos capítulo 11, versículo 5. Diz assim o texto bíblico: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Ainda nos dias de hoje, Paulo diz, sobrevive uma semente santa, um remanescente fiel, segundo a eleição da graça, um povo que Deus elegeu graciosamente. Olha, quando a Bíblia fala de eleitos, de escolhidos, ela está usando termos correlatos à predestinação. São termos correlatos. 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 13 e 14. 13 e 14. Segunda Tessalonicenses, peraí que eu abri em 1 Tessalonicenses o meu. Agora acertei. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele fala com a igreja, como está falando hoje com você, e está dizendo: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quer dizer que Deus nos escolheu para a salvação desde quando? Desde quando? Desde o princípio. E por que a igreja ensina aí fora que não é quando aceita Jesus, é quando atende o apelo, é quando o homem levanta a mão e diz eu quero Jesus? Não, a verdade da Bíblia é essa aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 24. O Senhor Jesus disse: porque surgirão
falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer dizer que há um povo que a Bíblia diz são os eleitos de Deus. E esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles vão operar sinais, eles vão operar prodígios para enganar, se for possível, os eleitos. Eu tenho 56 anos, quase 30 anos da minha vida enganado. Eu sou um eleito de Deus. Quando é que é possível um eleito de Deus ser enganado? Quando ele não tem conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta fazer jejum. Não, porque lhe falta o conhecimento. Não tem conhecimento, é enganado. Começa a crer em mentira, começa a crer que o homem tem livre-arbítrio, que o homem manda em Deus, que Deus tem que respeitar o homem, começa a crer em água ungida, em culto para quebrar maldições, em fogueira santa, em imagem de escultura, começa a crer em romaria e etc, 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 etc. Marcos capítulo 13, livro de Marcos, capítulo 13, versículo 20 em diante. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. No versículo 27, Jesus disse, e ele enviará os anjos, está falando da segunda vinda dele, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os seus escolhidos. Há um povo que Deus escolheu, e ponto final. Romanos capítulo 8. Quero mostrar uma porção de versículo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 33. Agora diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? É Deus quem os torna justo? Quem é que vai ter ousadia de acusar um eleito de Deus de alguma coisa? Se é Deus que os torna justos. Olha, quem tentará acusação contra o povo que Deus elegeu? Ninguém. Mas adiante em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quer dizer que toda pessoa que é eleita de Deus tem que estar revestida dessa roupagem aqui, ó. Tem que ser uma pessoa misericordiosa, afetuosa. Tem que ser uma pessoa boa, cheia de bondade, humilde, mansa, cheia de longanimidade. Longanimidade é a paciência para suportar ofensas. Ser eleito de Deus, né? Está aqui escrito. Antes de Hebreus, tem a epístola de Tito. Paulo escreve a Tito. E no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo se identifica, e eu amo quando Paulo se identifica dessa maneira aqui. Ele diz assim, Paulo, servo da igreja batista. Desculpa, servo da presbiteriana. Da Cristo é vida. Não. Triste é o pastor que diz, eu sou pastor batista.
Eu sou pastor presbiteriano. Eu sou pastor da Assembleia. Coitado. Quem é pastor da Batista, assembleiano, ou presbiteriano, seja lá o que for, é escravo de uma denominação. Não é dirigido pelo Espírito Santo, é dirigido pela denominação. Ele só pode proclamar aquilo que a denominação aprova. Por isso que ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Para promover a fé. Esta fé que ele se refere aqui não é aquela fé subjetiva que nós falamos. É o conjunto de verdades que Deus revelou para promover a fé, para promover a plenitude da verdade, para que o povo de Deus tenha um pleno conhecimento dela, segundo a piedade, segundo a graça. Já vão fazer 20 anos que eu posso dizer: Pastor Carlos, servo de Deus. Hoje eu não estou preso a um sistema religioso. Hoje eu não estou preso a uma denominação, né, que diz: não, está na Bíblia, mas aqui a gente não prega isso não. Mas está na Bíblia, mas aqui é diferente, aqui é outra coisa. Você pensa que não é assim por aí? É assim. Não. Hoje eu só estou ligado a Deus. Quem me comanda é Deus, quem me dirige é Deus, e acabou a história. Não tenho um compromisso com religiosidade, não tenho um compromisso com o sistema religioso profano, não tenho um compromisso com o sistema financeiro, não tenho um compromisso com o sistema político. O meu compromisso é único e exclusivamente com Deus. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 e 2. Olha como os apóstolos faziam questão de proclamar isso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo o livre-arbítrio, aceitaram Jesus. Aí Deus os elegeu. Não. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Essa palavra presciência no grego é prognose. Prognose significa determinação. Eleito segundo a determinação de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia. Vire a página no capítulo 2 dessa mesma epístola, capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 9. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes eu ouço os pregadores dizer: você é verme, você é um gafanhoto, você tem que se humilhar, você é o estrume do cavalo do bandido. E eu imagino Deus dizendo: gente, onde é que eles foram buscar isso? Eu falo tantas coisas bonitas do meu povo, e o meu povo não conhece, e o meu povo está aí dizendo: eu sou um verme, eu sou um gafanhoto, eu sou um estrume. Não, você é raça eleita, você é um sacerdote real, um sacerdote de Deus, você faz parte da nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te buscou, e a tua obrigação é proclamar ao mundo lá fora as virtudes de Deus, a soberania de Deus, os desígnios predestinados de Deus, coisa que não é proclamada. Apocalipse, capítulo 17,
Olha, eu estou citando só alguns versículos, viu? Apocalipse 17, versículo 14. Ele diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Vencerão também quem? Os chamados, eleitos e fiéis que estarão com ele. 2 Timóteo de novo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo estava preso numa prisão em Roma. Essa foi a última epístola que Paulo escreveu de dentro do cárcere. Eu conheço muita gente que diz que crê em Deus, crê em Jesus, que é cristão. Se passar meio dia dentro de uma prisão injustamente, quando sair da prisão vira macumbeiro. Que vai dizer: como é que pode? Eu estou na igreja, eu não estou em pecado, e Deus permitiu isso. Por muito menos eu vejo gente pular do barco. Aí Paulo escreve para Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso, e ele diz: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Não tenha vergonha nem da verdade de Deus, nem tenha vergonha do prisioneiro de Cristo, que sou eu. Eu estou preso aqui, não porque eu sou um marginal, não porque eu fiz alguma coisa errada, não porque eu transgredi a lei dos homens. Eu estou preso porque eles não aceitam a verdade que eu proclamo. Então não sinta vergonha. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo alguma coisa que a gente tenha feito, não segundo algum mérito, porque nenhum de nós tinha mérito algum, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Diga glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Agora o salmista diz assim, falando sobre Deus: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Quando eu ainda não tinha uma forma humana, quando eu ainda era apenas um espírito, os teus olhos já me viram, o Senhor me criou a tua imagem e semelhança. Antes de eu tomar forma humana no ventre da minha mãe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia! Olha, já estava escrito no livro de Deus, determinado por Deus, que você estaria aqui nessa noite. Você pensa que foi você que decidiu vir? Já estava determinado. Eu disse: você vai, você é um eleito meu, eu vou criar uma vontade dentro de você, que você não vai resistir ficar em casa. Tudo determinado por Deus. Você acha que eu sou um pastor porque eu decidi sê-lo? Nunca pensei em ser pastor, nunca pensei em pregar evangelho. Eu era católico, apostólico, romano, macumbeiro. E bati o pé e dizia: sou católico e vou morrer católico. E Deus disse: deixa estar. Deixa chegar o tempo que você vai ver o que é que você vai ser. Já estava determinado por Deus que eu ia me converter, que eu ia passar 15 anos enganado com um falso evangelho, como Paulo passou tantos anos enganado por um falso ensinamento, na seita dos fariseus. Mas tudo isso estava dentro dos desígnios predestinados de Deus. No tempo de Deus,
Deus iluminou os nossos olhos e nos fez conhecer a sua palavra, nos fez conhecer a sua verdade. Amém? Então, irmãos, diante de tudo isso que eu mostrei agora, e diante de tudo que eu ainda vou mostrar nos próximos cultos, olha, vou ser bem franco com você. Se você não acredita em predestinação, se você não acredita que você está hoje aqui, que você é um salvo por uma iniciativa total de Deus, foi Deus que tomou a iniciativa para te salvar, foi Deus que tomou a frente de tudo, então a Bíblia não serve de nada para você, porque você é o teu Deus. Você é Deus para você mesmo. Pode jogar a Bíblia fora. Esqueça esse negócio de Deus. Você é Deus para você mesmo. E eu tenho dito que a predestinação, ela é a coluna vertebral do Evangelho. Se você não entender a predestinação, você não entende a Bíblia, você não entende Deus, você não entende a tua vida espiritual, você não entende qual é a tua posição espiritual nesse mundo, você não entende nada. Ela é a coluna vertebral do Evangelho. A predestinação está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, ela está na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero voltar em Romanos, capítulo 9, que aqui tem revelação espetacular de Deus. Paulo disse à igreja de Roma, depois que ele falou daqueles dois menininhos, daqueles gêmeos, que ainda não haviam nascido nem praticado o bem e o mal, e Deus já havia decretado o destino dos dois, ele diz no versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Quer dizer que há pessoas nesse mundo que a Bíblia diz que são vasos de ira, que Deus preparou para a perdição, para ser lançado no inferno, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Há vasos de ira, há vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quer dizer que há vasos de ira, preparados para a perdição, e há vasos de misericórdia, que para a sua glória Deus preparou de antemão. Já estava nos planos de Deus desde antes da fundação do mundo. Veja o que Jesus disse aqui, em João capítulo 10, versículo 16, quando ele estava desenvolvendo o seu ministério terreno entre os judeus. Ele virou-se para os judeus e disse assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não desta nacionalidade. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso que Paulo disse: olha, nós somos os vasos de misericórdia, que para a sua glória Deus preparou de antemão. E esses vasos de misericórdia são aqueles que Deus chamou dentre o povo judeu e dentre os gentios, dentre os povos de outras nacionalidades, que é o que Jesus está dizendo aqui. Então a predestinação, ela mostra que Deus é soberano, que Ele é um Deus incondicional, ou seja, Deus não depende de condições. Não somos nós que temos que lutar para sermos de Deus, para pertencermos a Deus, para sermos salvos por Deus. Absolutamente não. Nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Eu não podia fazer nada pela minha, nem você pela sua. Eu olhei daqui, vi o Jerry e lembrei. Como é que Jerry ia se salvar 25 anos de drogas? 25 anos? 25 anos nas drogas. Todo tipo de droga que você possa imaginar na tua vida. Chegou no fundo do poço.
Chegou no crack. Quando chega no crack, é fim de linha, não tem jeito mais. E foi onde ele chegou. Acabou o casamento, destruiu família, destruiu tudo. Ele já pensava em acabar com a própria vida. A família já dava-o como morto. Os amigos, vizinhos, não tinha jeito. E como é que esse homem está hoje aqui convertido, hein? Não precisou ir numa igreja, atender apelo de pastor, forçação de barra. Ele um dia vai resolver um problema, encontra com um rapaz da polícia militar, um oficial da polícia, e começa a conversar com esse rapaz congrega aqui. E ele sente de falar para o cara o problema dele. Você já viu isso? Um drogado se dirigir a um policial para contar que é drogado? Mas a Bíblia diz que Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. E ele começa a contar a vida dele. Olha, acabei com a minha família, acabei com o meu casamento, acabei com a minha vida, estou no fundo do poço, estou pronto para morrer. E o irmão Agostinho disse, olha, se você for um predestinado, não vai morrer coisa nenhuma. Deus vai te salvar disso. No tempo de Deus, Deus vai agir na sua vida. E vai reconstruir tua casa, vai reconstruir tua família, vai trazer... Não, mas não tem chance. Tem. Se você for um eleito de Deus. Olha, escuta a rádio metropolitana, dá um ouvido, ouve um pouquinho lá. Já falou isso. E ele foi embora. E... ouve a rádio, ouve. E um dia ele disse, uma vontade imensa de vir para a igreja. Onde é essa igreja? Eu vou nessa igreja, eu vou lá agora. Não é amanhã não, é hoje, eu vou agora. E sai de casa sem ninguém mandar, sem ninguém empurrar, sem ninguém saber para onde ele vinha. E adentra essas portas, ouve a palavra e sai daqui liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo, meu irmão. Agora, para você entender a predestinação, você tem que antes entender que a Bíblia Sagrada mostra, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, que há neste mundo que nós vivemos duas descendências, dois tipos de semente. De Gênesis e Apocalipse a Bíblia separa. A Bíblia diz que há o joio e o trigo, a ovelha, o cabrito, vasos de honra, vasos de desonra, filho de Deus, filho do diabo. Essa é a verdade da Bíblia. Não tem esse papo furado, esse evangelho mentiroso, pervertido, que se prega, que diz assim, não, você nasceu filho do diabo, mas no dia que você aceitou Jesus, você se transformou em filho de Deus. Não, você era um cabrito, mas quando você aceitou Jesus, Deus transformou você em ovelha. Está pensando que Deus é cirurgião plástico, é? Deus fez uma cirurgia plástica. Era um cabrito, Deus pegou o bisturi. Agora você virou uma ovelha. Não, irmãos. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Quem nasce cabrito, morre cabrito. Quem nasce vaso de desonra, morre vaso de desonra. Quem nasce vaso de honra, é porque é vaso de honra. Aí vem a pergunta, pastor, mas essas duas descendências, essas duas sementes, quando é que elas apareceram nesse mundo? Quando Adão e Eva pecou contra Deus. Ali teve início isso. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você sabe o que aconteceu no jardim do Éden, né? Foram desobedientes, comeram do fruto da árvore que Deus havia dito para não comer. E aí Deus aparece no jardim, repreende, diz as consequências que sobreviria a eles por causa da desobediência. E de repente,
a Bíblia fala que tem uma reuniãozinha no Jardim do Éden. Está Deus, Eva, Adão e a serpente, que era o diabo. E Deus usa da palavra e se dirige à serpente, dirige ao diabo e diz: porém inimizade entre ti e a mulher. A igreja. Essa mulher é a igreja. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que já fez seminário aqui, que já está há algum tempo aqui, já sabe, né? Mas os mais recentes na igreja. Olha o que Deus falou para o diabo: eu vou pôr uma inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência, diabo, e o descendente dela. Que descendência é essa da serpente? Será que são cobrinhas, filhote de serpente? Uma atrás da outra. Está aqui. Não. Essa descendência é uma descendência espiritual. É aquela uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Essa é a descendência da serpente. Essa palavra descendência no hebraico significa da mesma laia, do mesmo tronco, do mesmo caráter maligno. Ele não arrastou uma terça parte dos anjos com ele? É a descendência da serpente. Volta lá em Romanos capítulo 9. Como vai ficar mais claro agora para você. Porque foi Paulo que recebeu essa revelação de Deus para explicar isso para a igreja. Quando ele falou dos dois bebezinhos que estavam no ventre de Rebeca, aí ele disse assim, Romanos capítulo 9, versículo 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha a pergunta que ele fez. Ele diz, quando o oleiro está na olaria e ele pega um monte de barro, ele tem o direito de fazer um vaso para honra e um para desonra ou não tem? Tem. Ele é o oleiro, o barro é dele. Ele pode fazer um vaso para colocar água para beber. E fazer um vaso igualzinho e dizer, esse aqui é para colocar xixi. Ele é o oleiro. Está feito. Então esse oleiro aqui é Deus. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, do mesmo ventre, está falando de Rebeca, fazer um para honra e um para desonra, Esaú e Jacó. Só que isso começou no ventre de Eva. Isso começou lá atrás. O que é um vaso? Um vaso é um receptáculo. Um vaso. Pode ser pequeno, pode ser grande. Aqui estão dois absolutamente iguais. Aqui eu já bebi água. Se aqui tivesse ácido sulfúrico, você saberia? Mas se eu soubesse e pegasse e jogasse ali no chão, ou no lixo, pá, e quebrasse, você ia dizer, o pastor está ficando doido, é? Pegou o copo e quebrou no lixo. Você não sabe o que é que tem dentro? Eu sei. Um vaso para honra, um vaso para desonra. O vaso é o corpo. O que é um vaso de honra? É um corpo gerado no ventre de uma mulher, onde Deus faz com que habite naquele corpo um espírito de um filho dele, que foi criado à imagem e semelhança dele nos céus. Vaso de honra. E um vaso de desonra. Um corpo igualzinho. Só que dentro daquele corpo, Deus faz com que habite o espírito de um daqueles anjos rebeldes, que a Bíblia chama de demônios. Vaso de desonra. Aí quando ele diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também
desse a conhecer a riqueza da sua glória, em vaso de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha, irmãos, os primeiros vasos de honra e de desonra foram Caim e Abel. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, do mesmo ventre, fazer um para honra e um para desonra. Olha, com essa revelação, a gente pode entender bem o texto que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Que as pessoas leem e não entendem. Olha o que é que diz Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Olha que coisa interessante. Caim e Abel, nascidos do ventre de Eva. Aí um dia vem Caim e traz uma oferta para Deus, do fruto da terra. Era agricultor. Vem Abel, traz também uma oferta, só que diferente. A oferta de Abel foi as primícias do seu rebanho. Criava animais, tinha rebanhos de ovelha, rebanhos de gado. Foi dar uma oferta para Deus, ele teve o cuidado de escolher as primícias, o melhor, o animal mais cevado, o animal mais valioso. Ele disse: esse aqui eu não vendo por dinheiro nenhum nesse mundo, esse aqui é para Deus. O outro não teve esse cuidado, pegou qualquer verdura, talvez até as verduras que já estavam ficando passadas. Isso aqui não dá nem para vender mais na feira, deixa eu dar para Deus. Quando você vai no mercado, como é que você deixa o feirante escolher tomate? Eu vou à feira também. Não, a gente quer escolher uma por uma. Está um machucadinho, a gente deixa. Você vai comprar quiabo, você fica quebrando aquela pontinha dele para ver se está verdinho, né? Se entortou e não quebrou, só entortou, está murcho. Você não leva, você deixa. Tudo bem, as ofertas a gente já entendeu. Mas deixando de lado essa nuance das ofertas dos dois, eu pergunto: por que que Deus não se agradou de Caim nem da oferta? São duas coisas distintas. Nem me agradei dele, nem tampouco do que ele trouxe. Ao passo que de Abel e da sua oferta se agradou o Senhor. Por que isso aqui? Porque ali estavam as duas sementes. E Deus sabe quem é da descendência da serpente e quem é da descendência de Deus. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabia que Caim era um vaso de desonra. Olha só. Em 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 de João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha o que João diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Caim não se tornou do maligno, ele era do maligno. Ele era um filho do diabo, e por ser um filho do diabo, assassinou o irmão. Primeiro homicídio que houve na terra, feito por um filho do diabo. Matou o próprio irmão por inveja, porque o irmão era espiritual, porque o irmão só fazia as coisas direito, porque o irmão cria em Deus. E ele foi lá e matou o próprio irmão. Está aqui, ó. Você quer ver outro exemplo de joio, de vaso de desonra? Vou te mostrar. Livro de João, capítulo 6, versículo 70. Jesus escolheu 12 homens, não foi?
Escolheu 12 homens para segui-lo no início do seu ministério. Aí chega uma hora, Jesus está diante dos 12, presta atenção na pergunta que Jesus faz para esses homens. Versículo 70, capítulo 6, 70. Não vos escolhi eu em número de 12? Eles devem ter balançado a cabeça. Sim, sim, o Senhor escolheu nós 12 aqui. Contudo, um de vós é diabo. Imagina como é que ficou a cabeça desses caras, hein? Como é que é? Ele está dizendo que nos escolheu em número de 12, contudo, um da gente é diabo, é demônio puro, é capeta, é filho do inferno. Aqui. Quem era esse, hein? Olha o versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Judas era filho do diabo. Pastor, se era filho do diabo, por que Jesus escolheu esse cara? Sabe por quê? Havia uma profecia que o Filho de Deus seria traído por alguém que estaria próximo a ele, que ele seria traído com um beijo e que ele seria traído ao preço de 30 moedas de prata. Olha, irmãos, só um filho do diabo podia desempenhar esse papel. Não podia ser um filho de Deus. Quer dizer, Jesus chamou consciente. Olha, tem uma profecia, vai ter que ser cumprida, e só esse cara aí é capaz de fazer isso. Ele tem índole para isso. Vem para cá, fica aqui. Não foi uma chamada aleatória não, foi consciente. Mais adiante, nesse mesmo livro, no capítulo 17, Jesus deixa isso ainda mais claro, quando ele faz a sua oração sacerdotal. Livro de João, capítulo 17, versículo 12. Ele estava orando e ele diz: quando eu estava com eles, os apóstolos, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quer dizer que Judas era o quê? Filho da perdição, filho do diabo. Jesus disse: olha, os outros eu guardei, eu protegi, nenhum deles se perdeu, nenhum deles se extraviou, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse o que está escrito que seria assim. Por isso que um eleito de Deus não se perde, salvação não se perde. Quando eu ouço um pastor pregar que salvação se perde, fazendo terrorismo com o povo de Deus, olha, isso me dá uma indignação tão grande. Porque se uma única ovelha se perdesse, Jesus não seria o bom pastor. Então Judas era filho da perdição. Ele era um vaso de desonra, um vaso de ira, preparado para perdição. Foi sexta-feira, uma pessoa me ligou aqui na igreja, não sei quem é, disse: pastor, eu ouço o programa de rádio, não sei o que. Esse pastor, onde é que está na Bíblia que eu possa provar para alguém que os filhos do diabo são aqueles anjos decaídos? Porque eu não consegui mostrar. Eu falei e a pessoa disse: me mostre na Bíblia. Eu digo: simples, abra na Epístola de Judas, lá no finalzinho da Bíblia. Judas, irmão de Tiago, não é esse Judas aqui não, viu? É outro Judas. Esse era do bem, esse era de Deus, esse escreveu a epístola. Judas só tem um capítulo. Ele revela para a igreja que os anjos decaídos assumiram um corpo de carne semelhante ao corpo dos filhos de Deus. Essa epístola de Judas é magnífica. Ele traça um raio-x perfeito da ação, do caráter dos filhos do diabo. Vou ler só um pedaço, tá? Vamos ler o versículo 12 e 13. Ele vem falando dos filhos do diabo, da semente da perdição, da descendente da serpente. E ele diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade.
banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, ao invés de apacentar as ovelhas, eles apacentam a si mesmos. O mundo e o Brasil está cheio dessa gente aí. Rocha submersa. Você sabe qual é o perigo de uma rocha submersa? Você chegar num rio, numa praia, aquela água azulzinha ou verdinha, aí vocês, ou água boa para dar um mergulho, aí você, sem saber que embaixo tem uma rocha, bate e está feita a tragédia. Ou morre, ou fica paraplégico, ou tetraplégico. Eu tive um amigo meu de época de escola técnica que sofreu um acidente desse. Fizemos um passeio para uma cachoeira, e quando chegou na cachoeira, aquela água bonita, ele pulou e pimba. Depois a gente só viu o sangue. Corre! Ficou tetraplégico. Só mexia o pescoço, nada mais, só a cabeça. Isso, ó. Esses homens são assim. Essas seitas diabólicas, que tem uma aparência de Deus, que às vezes encanta as vistas. Oh, que templo bonito! Oh, a catedral! Aí mergulha, tem uma rocha. Se ferra, está aqui, ó. Pastores que a si mesmos se apacentam, eles ficam ricos, eles moram nas melhores casas, eles comem as melhores comidas, vestem as melhores roupas, os filhos estudam tudo na Europa, nos melhores colégios, mas o povo, coitado do povo, vive só de ilusão. É isso que ele está dizendo aqui. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. O céu fica cheio de nuvem, o cara diz, vai chover, ou coisa boa para a gente plantar. E a nuvem passa, não cai um pingo d'água. Só ilusão. Árvores, em plena estação dos frutos, deixem desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Agora presta atenção no versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Agora, olha, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. O que significa estrelas errantes? Judas está se referindo a quê aqui? Aqueles anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Pastor, mas peraí, mas é o senhor que está interpretando assim? Não. A Bíblia já está interpretada. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Espera lá, pastor, aí está falando de dragão, está falando estrela do céu, não são aquelas estrelas que de vez em quando a gente vê, já uma estrela se mudando de lugar. Não. Leia o versículo 7. Versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, estrelas errantes são essas estrelas aqui, anjos de Deus, que foram arrastados pela rebelião de Lúcifer. Está aqui, ó. Então, esses vasos de desonra,
Esses que a Bíblia chama de joio, de cabrito, filho do diabo, eles jamais se converterão, jamais obedecerão a palavra. Pode pregar para ele quantas vezes quiser pregar, pode evangelizar, não tem jeito. E para você ver que é verdade, em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer, Deus os pôs nesse mundo, num corpo semelhante ao meu e ao teu, para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra, para distorcerem a verdade de Deus, para no fim, Deus dar a conhecer a eles o seu poder e dar a conhecer a sua ira e lançá-la no inferno. Está aqui, ó. Então a verdade é que há pessoas nesse mundo que já estão condenadas, já nascem condenadas. Essa é a verdade da Bíblia, queridos. Dá tempo, mais 5 minutos, tá? Não fique apressado, não. O Ceará já caiu mesmo, não tem mais pressa. Então, tudo... Jó, capítulo 31, versículo 3. Olha o que diz a palavra. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Claro que é. Sem dúvida nenhuma que é, né? A perdição, o inferno, é para o iníquo, é para os filhos do diabo, não é para nós. Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentira. Olha, presta atenção. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, desde que eles são concebidos num corpo. Quer dizer que antes de ser concebidos já eram ímpios. Um dia eles foram concebidos, um dia eles assumiram um corpo. Não, mas já se desviam desde esse momento aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane. Está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, um povo que é do diabo, um povo que é maligno, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Eu tenho livre-arbítrio. Deus está pensando que eu sou robô, é? Olha que arrogância. Assentando no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Eu que mando na minha vida. Deus tem que me respeitar. Ele me deu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. E Deus não pode me impedir de nada. Já viu gente falando isso? No capítulo 3 dessa mesma epístola, versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então há homens perversos e maus, que não podem ter conhecimento da verdade, que não podem ter a mesma fé que os eleitos de Deus têm. Você acha que crer nessas verdades aqui é para todo mundo? Não. É por isso que há pessoas nesse mundo que morrem crendo em reencarnação, crendo em santos, em imagem, crendo em Buda, em corrente de libertação, em fogueira santa, em livre-arbítrio. Está aqui, ó.
Os filhos do diabo, irmãos, se tem uma coisa que eles odeiam, é ver exaltada a soberania de Deus. É ver Deus ser exaltado como soberano. Por isso que eles fazem de tudo para negar a verdade da predestinação. Eles fazem de tudo para se desvincularem dessa esfera, sabe, da autoridade divina. Eles fazem de tudo para fazer as pessoas não acreditarem que Deus tem controle sobre as suas vidas, que Deus tem controle sobre os seus destinos. Deus tem controle sobre as nossas vidas. Deus tem controle sobre o nosso destino, meu irmão. Não somos nós que nos dirigimos a nós mesmos. É Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Por isso eu digo, olha, não se pode compreender a verdade de Deus na base do eu acho, na base do eu penso que é assim. Não. Só se pode compreender a verdade de Deus quando você passa a aceitar aquilo que a Bíblia revela sobre os atos e sobre os planos de Deus, sem nenhum preconceito. Tem gente que rejeita essa verdade aqui, simplesmente porque essa verdade contraria aquilo que a denominação que ele congrega ensina. Ah, não, está contra a minha igreja, não quero nem saber. Não, mas está na Bíblia, não está na minha Bíblia, está na Bíblia, mas a minha denominação não crê assim. O pastor lá ensina diferente. A verdade é que Deus tem planos estabelecidos desde a eternidade e ninguém, absolutamente ninguém, pode interferir nesses planos de Deus. Amém, irmãos? Amém? Você deixa eu mostrar mais 3 versículos? Ceará já caiu mesmo, né? É melhor se alegrar com isso aqui, né? Porque as coisas desse mundo, pensa que vai dar alegria, dá tristeza, né? Deus não, Deus só dá alegria. Isaías 46. Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia. Não é a vontade do homem, é a vontade dele. Salmo 33. Salmo 33, versículo 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 37, versículo 26. Salmo 37 não. Calma, pastor. Isaías 37. Desculpa. Isaías 37, versículo 26. Ok. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos, dias passados, o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. Para a gente terminar, Salmo 65, versículo 4. Se eu pudesse, eu passava a noite aqui, porque eu amo falar disso aqui. Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Olha só, Deus te escolheu, Deus te aproximou dele, Deus te trouxe aqui para o templo. Tudo isso foi Deus. Você não teve nenhuma participação nesse processo aqui, absolutamente nenhuma. Amém?
Você acredita nisso? Crê de verdade nisso? Então, para terminar de verdade agora, Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Você está vendo que não são todos? Há um povo nessa terra que Ele escolheu para a sua herança. Quem faz parte desse povo ama a Deus sobre todas as coisas, é fiel à palavra, serve a Deus continuamente, não vive mais na prática do pecado, ama o próximo como a si mesmo. Esse faz parte da nação santa, do povo que Deus escolheu para a sua herança. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia.